Olá, me chamo Rian, vou apresentar o trabalho Aplicação Industrial de Impressão 3D, um estudo de caso em fábrica de bebidas de São Luís. Falando um pouco sobre a impressão 3D e sua história, sua introdução. A impressão 3D ela se baseia em alguns tópicos para fazer o ciclo básico dela aí. Você precisa de um modelo CAD, geométrico 3D, você vai fazer um pós-processamento ali, você vai gerar o fatiamento, o arquivo em malha, tudo isso é feito ali na parte digital, o eletrônico dela. Depois você vai para a parte física, que é o processamento da adição de camadas, que é ali a parte de depositar o material, e por fim a peça final, que quando você conseguir depositar todas as camadas de material, tem a sua peça impressa aí, esse artigo aí do Volpato 2017. O objetivo do trabalho é apresentar as aplicações e resultados obtidos da impressão 3D dentro de uma fábrica, dando suporte a desenvolvimento e fabricação de projetos dentro do contexto industrial como um todo. Os materiais e métodos utilizados para desenvolver o trabalho foi através de pesquisas, leituras de artigos que rodeiam os assuntos e a aplicação de fato da impressão 3D dentro da indústria. Para isso, tivemos o auxílio da impressora 3D Ultimaker S5, paquímetros, filamento TPU 95A, software Cura e o software de modelagem tridimensional Inventor. Aí nós podemos observar à esquerda a impressora 3D Ultimaker S5 e seu software, o Cura, também da Ultimaker, que foi os materiais usados para desenvolver os projetos de impressão 3D. Entrando um pouco na parte de resultados, a gente vê que os principais gargalos e problemas que fazem com que a indústria pense em ter uma impressora 3D dentro da sua própria fábrica são lead time, alto custo e dependência de fornecedores. O que seria o lead time? Lead time é o tempo de entrega ali entre fornecedor até chegar na fábrica, e devido à logística, é um componente que a gente observou lá, que era um fator, que era um problema, um gargalo lá dentro daquela fábrica. O outro problema era o custo dessas peças, que geralmente vinham de fora, então geralmente tinham um imposto sobre elas, frete, etc., que fazia ainda o custo delas ser ainda mais alto. E essa dependência de ações externas. Sempre que tinha um problema, tinha uma peça que tinha que ser traga, tinha que vir de longe, então sempre dependia de um fator terceiro para solucionar aquele problema. E o grande objetivo é você trazer e dar autonomia a essas fábricas, a essas indústrias, para que elas consigam sanar esses problemas internamente com aquilo que elas podem ter, e a empresa 3D está justamente para isso. Um pouco mais de resultados que a gente pode observar é que com um pouco mais de um ano, a fábrica alcançou números expressivos aí no que diz respeito à redução de custo, que é o ROI aí das impressoras 3D, que a gente pode observar através do gráfico aí da análise de saving, que começou ali no finalzinho de fevereiro de 2021, e hoje aí estamos em julho de 2022. A tendência, a gente observa que a tendência de saving sempre está crescendo, porque a gente começa a fazer uma análise mais crítica dos ativos que a gente tem que fazer com base em avaliação de custo, entrega e os impactos do atendimento. Você tem essa peça aqui, qual que é o impacto que ela pode ter na tua produtividade, na tua área ali, qual que é o teu custo acumulado nela no ano. Então, com essa avaliação, a gente consegue observar e atacar os pontos focais aí através da manufatura aditiva. Aí nós temos um caso, um exemplo desses pontos focais aí, que é o eixo de transporte aí revestido de silicone, responsável por transportar garrafeiras, um ativo crítico. Foi feita essa avaliação e observou que ele era um ativo de alto custo unitário e baixa vida útil. Ou seja, ele tinha um custo acumulado muito alto. Por ter uma baixa vida útil, precisava estar trocando rotineiramente. E um valor unitário alto também, então você tem um valor acumulado em cima desse ativo muito alto no decorrer dos anos. A gente observa também ali à direita como é que ele se comporta, as esteiras vindo, transportando a garrafeira, e ele tem a função de impulsionar de uma esteira no sentido horizontal aqui para um sentido vertical. As informações ali de dimensão dele, diâmetro interno, diâmetro ali externo, 40 milímetros e comprimento de 1,5 m. Para resolver esse problema, foi proposta a solução de confeccionar 15 unidades desses rolos de 100 milímetros cada um, para revestir todo o eixo de 1,5 m. E a gente observou que o que desgastava era somente o eixo, não era o revestimento, só o silicone do revestimento, não era o eixo em si. Então a gente propôs algumas otimizações para que a gente conseguisse trazer os resultados ainda melhores. A gente observa ali do lado esquerdo as dimensões do projeto proposto, o diâmetro interno de 38,50 e o diâmetro externo ali de 51. E a gente, com essas otimizações propostas, que foram um ajuste interferente na montagem, estrias na superfície do rolo, e a inclinação nessas estrias que a gente vai ver mais lá na frente.
O ajuste interferente na montagem, ele é para melhor aderência entre o rolo e o eixo, como a gente observa ali na figura, o modelo tridimensional, ele nos mostra o chanfro ali para a entrada melhor do rolo no eixo, e esse ajuste interferente é justamente para que o eixo ele não patine dentro do eixo, o rolo não patine dentro do eixo. As estrias na superfície do rolo têm a função de melhorar o impulso da caixa de bebidas, e essas estrias têm uns vãos que ficam entre elas, que têm a ação de atuar como um alívio para o impacto causado pelas caixas, que vai otimizar a aderência entre rolo e caixa. A inclinação dessas estrias é porque ela precisa melhorar essa distribuição de carga radial, o que melhora ainda mais o desempenho do impulso da caixa no geral. Para resolver esse problema, a gente tinha que imprimir um material e a solução proposta foi o TPU 95A, o poliuretano termoplástico, como o material de fabricação da impressora Ultimaker S5. Ele é um elastrômero de boa resistência mecânica. Como é um silicone, a peça anterior tinha que ser um material que tivesse um comportamento parecido, então foi escolhido esse elastrômero. E a gente, partindo dessas informações, munidos de modelo tridimensional, contexto operacional e impressora que seria utilizada, a gente parte para a parte de parametrização, que é o que é responsável por garantir a boa impressão da peça como um todo e as especificações do projeto. A gente observa aí nessas especificações parede da peça, que é essa região verde e vermelha ali, externa e interna ali da peça, do perímetro de impressão, camada de base da peça, que é a primeira camada a ser 100% preenchida ali da peça, e a camada de topo é a camada superior da peça. O perfil de preenchimento nada mais é do que os vãos que ficam entre as paredes ali da peça, o que seria vazio, tem que ser preenchido, e o perfil de preenchimento é como é que ele é preenchido, que é a figura mais em laranja ali, a gente escolheu o zigue-zague, como a gente pode observar, devido a um comportamento que ele tem mais elástico. Na figura ali à direita, no canto inferior, é a aderência. Como é que a peça ela entra em contato com a mesa? Qual é o primeiro contato da peça com a mesa? Então a gente usou o skitcher, que era uma volta ali em volta da peça, para ter contato com a mesa de impressão. Aí nós observamos o projeto final, que é a peça ali do lado direito pronta, já impressa em TPU, na cor branca. E a gente, com esse projeto, a gente obteve alguns resultados, que foi o aumento da vida útil 2 vezes, saindo de 4.000 horas para 8.000 horas, uma redução de custo de R$29.000 para R$6.000, que é uma economia de R$23.000 a cada ano. E a gente observa que nesse projeto o diferencial são as estrias na superfície, que garante que o projeto tenha esses resultados, de melhorar a vida útil, trazer essa redução de custo e ser viável a produção. Cada peça dessa demora em mais ou menos ali 1 hora e 20 minutos para ser impresso. E cada uma, isso uma unidade. A gente foi imprimindo 15 unidades delas. Para concluir, a gente tem que a aplicação da manufatura aditiva no contexto operacional é economicamente viável, pois agrega valor e confiabilidade aos procedimentos ali presentes de manutenção. Traz praticidade, velocidade e autonomia. A autonomia que a gente tocou lá no primeiro ponto, você consegue tratar seus problemas dentro de casa, ali internamente. E a utilização de impressora 3D dentro das indústrias, ele tem se mostrado cada vez mais comum, pois possibilita essa diversidade de aplicações, traz essa grande economia significativa e é um dos pilares aí que rodeiam a indústria 4.0, é você tratar os problemas dentro de casa, é você ter um arquivo digital, tudo você consegue com a implementação de impressoras 3D. Aqui a gente conclui o trabalho, agradecemos a atenção de todos.